Olá a todos, essa é a nossa aula 4. Nós estamos conversando acerca dos crimes dolosos contra a vida. Conversamos nos nossos últimos encontros a respeito do tipo penal homicídio, conversamos as suas modalidades qualificadas, conversamos também a respeito da perícia criminal frente à investigação dos crimes dolosos contra a vida. Deixa eu admitir mais o Samuel e o Reginaldo. Ótimo. E agora eu vou estar compartilhando com vocês. Então, na nossa última aula, nós conversamos dos crimes dolosos contra a vida, né? Modalidade tanto dolosa, também conversamos acerca da modalidade culposa, conversamos acerca da perícia, como eu estava falando, antes de admitir os nossos outros 2 alunos. E agora nós damos continuidade, né? Após o artigo 121, nós vamos conversar um pouco mais a respeito do 122, que, na verdade, trabalha, né, com tipo penal, um tipo penal que, a princípio, eu já adianto para vocês que ele é um tipo penal misto, alternativo, e nós vamos conversar o que vem a ser esse tipo penal misto, né, alternativo. Nós temos por referência da nossa aula de hoje o livro do Curso de Direito Penal, do Guilherme de Souza Nutt. Caso alguém queira dar uma lida, né? Inclusive é recomendado, tá lá nas referências para que vocês possam aproveitar. E quais são os principais objetivos? São compreender os tipos penais. Nós temos 3 figuras. Nós temos auxílio, nós temos instigação e nós temos também aquela modalidade prevista com alterações, né, na Lei 13.968 de 2009. Então, nós tivemos, assim, alterações significativas quanto ao tipo penal que nós vamos estudar hoje. E, além de compreender os tipos penais, o teor, né, dessas alterações, o que foi inovado, o que inovou, o que né, foi acrescentado. Então, nós vamos conversar hoje em sala, né, hoje em aula, e vamos entender também não só o objeto jurídico que é protegido, mas principalmente a classificação destes tipos penais, tá? E vamos compreender o princípio da alternatividade. O que vem a ser alternatividade? Falando hoje. Então, esses são os nossos objetivos principais da nossa aula de. Por que, né, nós tivemos aí, na verdade, essa inserção, né? E o que foi? A princípio, eu já digo para vocês que foi acrescentado a questão da automutilação, tá? Então, não só a figura de 3 condutas ligadas ao suicídio, mas também nós temos, além do suicídio, a figura da automutilação, que foi, na verdade, uma inovação dessa nova lei de 2019. Mas vamos iniciar do conceito, né? Para que a gente possa entender um tipo penal, para que a gente possa entender a importância temática, nós precisamos compreender a base. E a base, falar em base,
fala-se em conceito. O que é suicídio? Né? Suicídio é crime? Autolesão é crime ou não? Suicídio, primeiro, ele é um ilícito. Ele é tido como um ilícito. Contudo, ele não é crime, o ato do suicídio. Uma nota pedagógica eu faço. A importância de termos a vida e cuidarmos dela, que hoje. Mas a gente precisa compreender que, para o direito penal, suicídio não é tido como crime. A automutilação não é tida como crime. Mas o que é suicídio? E o que é que, na verdade, tem conexão com o direito penal, que é tipo penal? Né? O que é fato penal incriminador ligado ao suicídio e à automutilação? Então, é, na verdade, o tema principal da nossa aula de hoje. Para Durkheim, suicídio resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ele saiba que produziria esse resultado, chamando-se de autocídio, autoquíria. Então, isso, na verdade, esse conceito, ele é traduzido por Durkheim. E para a medicina legal? Para a medicina legal, suicídio, de sui, a si próprio, caedere, cortar, matar, é a deserção voluntária da própria vida. É a morte, só que por vontade e sem constrangimento de si próprio. Aqui eu já faço a primeira observação. A primeira observação que eu faço é a palavra voluntária. Deve ser voluntário. Deve ser voluntário justamente por quê? Porque estamos falando de eliminação de vida. Só que, ou até mesmo de lesão, conforme a gente vai conversar um pouco mais aqui. Se o sujeito A pratica, elimina a sua própria vida, então o ato de A eliminar a sua própria vida, qual é a figura? Suicídio. Só que de forma voluntária, ou seja, não é involuntária, né? Que na verdade seria o contrário senso. A lei trabalha justamente de forma direta e voluntária. Então esse sujeito ele quis eliminar a sua própria vida, de forma direta ou de forma indireta, com uma arma branca, né? Enfim, de alguma forma, esse sujeito A quis eliminar a sua vida. Quais são as principais formas, né, que nós temos? Os estudos revelam que o crime, na verdade, ligado ao suicídio, hoje, a sociedade mudou o contexto. Nós sabemos que a nossa sociedade não é a mesma de 1940. Claro que não. Até mesmo porque ideias mudaram, tivemos inovações enormes e nós temos também uma sociedade atual que labora, estuda, se diverte utilizando a internet. Então, hoje, o jovem, o adulto, ele utiliza muito, e principalmente num período como esse que nós estamos vivenciando, um período de pandemia. E os estudos apontam para
inclusive ligado ao suicídio, né? Essa eliminação da vida de forma voluntária, que ela se dá através de jogos mórbidos, através desferimento de tiro, através, alguns colocam até corda, alguns tomam veneno. Eu conheço casos em que o sujeito A tomou veneno, chumbinho, e eliminou a vida dele. E também nós temos casos que o sujeito A estava num relacionamento muito conturbado e a namorada estavam enfrentando uma crise no relacionamento. Entre no namoro. E o sujeito eliminou a sua vida colocando uma corda e num quartinho lá da casa, no banheiro. E quando os familiares ali chegaram, ele tinha acabado com a vida dele. Ele estava, na verdade, sem oxigênio, enfim, o que acarretou o suicídio. Então, o suicídio, em miúdos, é a morte voluntária. É aquele sujeito que desejou, de forma voluntária, praticar o autocídio, praticar a autoquíria, de acordo com Durkheim, praticar o suicídio. E falar em suicídio nos remete a essa inovação legal. E essa inovação legal, o principal ponto que eu chamo a atenção, né? Até mesmo porque o texto legal ele era bem reduzido e agora ele passou a ter uma roupagem um tanto de nós termos essa inovação legal, o suicídio em que o resultado, né, vamos conversar como era antes e como está agora. Este tipo penal, ele só era incriminado, ele só incriminava alguém que auxiliasse ou que instigasse o outro a praticar o suicídio, né? Porque são essas figuras punidas pela lei penal. O suicídio, a autolesão não é punida, apesar de ser ilícita, não é punida. Então, nós tínhamos que aquele sujeito A, que por alguma situação que ele estivesse passando, ele fosse, inclusive, instigado a pular de um prédio, vamos colocar do quarto, quinto andar. Se ele pulasse, essa era a questão clássica das provas, se ele pulasse desse prédio, e se ele tivesse arranhões leves, nós não tínhamos aqui o tipo penal do 122. Somente era reconhecido quando o resultado fosse uma lesão um tanto quanto grave, ou resultasse inclusive a morte. E lembram do princípio que nós temos em matéria penal, que a analogia ela é proibida, a analogia em malam partem. Então, o que seria analogia em malam partem? Seria se a lei penal prevê que só se der nessa figura tiver um resultado crítico e não uma lesão leve, por exemplo, aquele resultado que fosse leve, ele na verdade era uma figura atípica. Então, como eu disse para vocês, a nossa sociedade mudou. E a proteção da vida humana, ela, a cada momento, ela se torna, eu acredito que mais relevante. Porque, como eu sempre falo, entre patrimônio e vida, a vida é muito mais importante. E só para não ficar só nas minhas palavras, eu vou pegar para vocês o Código Penal
o antigo 122. Ó, nas palavras do 122, nós tínhamos assim, ó, o caput: induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E aí tinha o caput: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, se, ó a condição, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa do suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então, nós tínhamos aqui um tipo penal que, para ser incriminador, a lesão aqui tinha que ser ao menos grave. E nós tivemos, claro, tinha inclusive a previsão do aumento de pena que continua, a gente vai conversar a respeito dela daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam que o tipo penal previsto no 122 se traduzia apenas aí. Se você pegar um código penal, inclusive de 2019, o Vadimeco, de 2019, que não tiver alteração da lei, vocês vão perceber que só se pune se tivesse resultado, ao menos, o resultado da lesão corporal de natureza grave, né? E aí você me pergunta, o que é uma lesão corporal de natureza grave? É aquela situação, na verdade, que ela é triste, mas ela é transitória, ela passa. É aquela lesão, por exemplo, em que o resultado da lesão corporal deu uma aceleração de parto. Então, se nós estivermos diante de um causídico nesse contexto, a lesão corporal é de natureza grave, tá? Temos as situações previstas no artigo 129 do Código Penal. Só que, lembra, por que, na verdade, né, nós tivemos essa alteração? Quem se lembra da baleia azul? Né? Baleia azul, na verdade, é um jogo em que adultos, né? Mas a maioria dos casos em que nós tivemos foram casos de jovens entre 11 a 17 anos, segundo a última notícia que eu vi. E nós tínhamos que existiam vários níveis. E a missão final era eliminar o quê? A vida. Então, era um jogo mórbido em que a missão final era justamente eliminar a vida. Então, é justamente nesse contexto que, inclusive, eu fiz uma pesquisa, eram 50 níveis de dificuldades. Tarefas estas que incluíam o fato de se cortar, de ouvir músicas depressivas, entre situações de desenhar no corpo, entre tantos outros exemplos traduzidos por esse jogo de origem russa. E por que esse nome? Né? Por que tinha-se esse jogo Baleia Azul, né? Ligado a auto, que na verdade traduz-se como uma automutilação. Automutilação por quê? Porque as tarefas envolviam o corte. E nós tivemos, infelizmente, nós tivemos notícias, eu acredito que a maioria de vocês se lembram, tristes notícias, de vários jovens que, atraídos, né, por tal jogo, se mutilavam, se automutilavam. Nós tivemos um caso que marcou muito, né, e chamou muita atenção da mídia, de um jovem muito inteligente, tinha inclusive uma namorada. E o que aconteceu com esse jovem? Ele ficava jogando no quarto muito tempo. E de repente esse jovem apareceu morto na casa. Então, assim, a família
ficou desestruturada. Nós tivemos várias mídias reportando casos e casos. Alguns casos, nós tivemos como resultado lesões de vários níveis. Mas tivemos também tristes notícias de pessoas que estavam, a partir das provas colhidas, esses jovens, eles estavam jogando esse jogo mórbido, né, chamado Baleia Azul, e em função desse jogo, o resultado foi o suicídio de muitos jovens. Mas o que é a baleia azul, né? Na verdade, ela é encontrada nos oceanos Atlântico, Pacífico, Antártico, Índico, e ela chega a procurar as praias para morrer por vontade própria. Então, é por isso que esse nome é ligado, na verdade, ao jogo de automutilação, justamente no sentido de que, assim como, né, ligado a esse fato da natureza, né, que acontece na natureza, a vida da pessoa humana, né, aquela pessoa que desejava, né, na verdade, participar desse jogo, nós tivemos vidas que foram interrompidas, vidas inclusive de adolescentes, de jovens, né? Todas as notícias que eu vi foram ligadas a adolescentes e a jovens. Mas, retomando e fazendo um contrassenso com o artigo 122, que continua a punir tipos penais, e nós vamos conversar a respeito do conceito de cada tipo penal, eu gostaria que vocês entendessem, ficasse bem claro, que os soldados, bombeiros em ação, que são aquelas pessoas que, na verdade, no sentido de que dão a vida, né, se expõem ao perigo, justamente em detrimento de um bem maior. Como é o caso, por exemplo, de um prédio em chamas, e o bombeiro, ele, muitas das vezes, ele se autolesiona em função de quê? Em função da sua profissão. Então, ele se autolesiona entrando ali, né, num calor excessivo. E nós temos também, e é claro que essa conduta é o quê, gente? Ele está exercendo a profissão. Então, é excluído do 122, tá? Tais situações. Nós temos os médicos que são mortos por doenças infecto-contagiosas, contraídas inclusive no exercício da profissão. Nós tivemos médicos, inclusive, nesse período de pandemia de Covid-19, que faleceram em função quê? Do cuidado que eles estavam tendo com pessoas que estavam contaminadas. Então, morreram o quê? Né? Se encontraram numa situação de contágio por estarem à frente do enfrentamento da doença e faleceram, né, em função de si, de trabalhar o exercício regular, né, na verdade, da profissão deles. Nós temos também casos não só de profissionais, mas nós temos também o caso das experimentações científicas, temos aquelas pessoas que falecem no sentido de ajudar o outro, né? Então, que de certa forma acabam mutiladas e muitas vezes acabam inclusive mortas em função de quê? Um gesto altruístico, um gesto de se colocar no lugar do outro, né? E acredito que o principal, na verdade, exemplo que a gente tem hoje é justamente desses profissionais da área da saúde, não só médicos, mas enfermeiros, técnicos em enfermagem, que estão, na verdade, fazendo uma força-tarefa, né, em função de aplacar, em função de minimizar, acredito que a melhor palavra é essa, minimizar, né, a tal situação do Covid-19. Nós temos tipos penais, né? Estamos conversando aqui a respeito de crimes contra a vida. Competência, a princípio, é do tribunal do júri, né? Competência para o julgamento. E nós temos 3 verbos que, na verdade,
traduzem o que a doutrina chama de tipo penal misto, né? Quer dizer que tanto faz ou induzir, ou instigar, ou auxiliar o outro à prática do suicídio. Então, tal conduta é tida como criminosa. Mas aí você me pergunta, o que é induzir? O que é instigar? Auxiliar, eu até imagino, professora, mas o que vem a ser induzir? Induzir é dar ideia a quem não tem. Então, seria o sujeito A dar ideia a B em função de qualquer situação que B esteja vivendo, vivenciando num atual momento de sua vida, e A diz para ele, olha, tal situação que você estava enfrentando não merece. Você não merece o que você está passando. Então, você já pensou em partir para uma vida melhor? Você já pensou, né? Enfim, começa a dar ideia para B. B sequer pensava em prática eliminar a sua própria vida. Mas A começa, né, a induzir, a dar ideia a quem não tinha de eliminar a sua própria vida. Então, essa figura, ela é tida como criminosa. Instigar. O que vem a ser instigar? Instigar é, na verdade, encucar a outra pessoa que já tem uma ideia pré-determinada na ideia. Mas, na verdade, além de encucar, eu poderia utilizar a palavra reforçar. Então, induzir, dar ideia. Instigar, reforçar a ideia de alguém que já pensa em eliminar a sua vida, enfim. Mas vem uma outra pessoa e reforça a ideia da vítima no sentido de eliminar a sua vida, no sentido de praticar o suicídio, né? De praticar a automutilação, que na verdade é o que nós tivemos a inovação, a principal, né? Que é a figura, né, da inserção da automutilação. E nós temos também, gente, a figura do auxiliar. Então, além de dar ideia, além de reforçar a ideia, existe aquela pessoa que é muito direta, sabe? Aquela pessoa que diz, olha, já que você tá com essa ideia aí, eu tenho arma lá em casa, eu te empresto ela. Então, essa pessoa tá o quê? Tá auxiliando. Então, essa pessoa, ela está, na verdade, dando meios para que o outro continue com aquela ideia que já tem na sua mente, que já está reforçada, tá? Então, é nesse sentido. Então, induzir, dar ideia. Instigar, reforçar a ideia. E auxiliar seria fornecer meios para que esta outra pessoa elimine a sua vida. Então, se alguém pergunta para você, por que o artigo 122 ele é considerado pela doutrina como um tipo penal misto? Ainda digo mais, ele é um tipo penal misto alternativo. Gravem essa palavra. Tipo penal, porque tem previsão no Código Penal. Misto, porque são vários verbos. E alternativo. O que isso significa? Significa dizer que tanto quem induz ou instiga ou auxilia, tanto a prática do suicídio quanto a automutilação está praticando o 122 do Código Penal. Poderá estar em curso,
no 122 do Código Penal, conforme a gente vai estudar adiante. E aí, eu falei para vocês, ou, então, induzir, ou instigar, ou auxiliar. Mas e aquela pessoa que pratica tanto a indução, quanto a instigação, quanto o auxílio? Pratica todos os verbos nucleares deste tipo penal. Ela vai responder de forma diferente? Não. Por quê? Resposta. Porque nós estamos diante de um crime que é um tipo penal misto alternativo. Então, se o sujeito A pratica um verbo ou outro, ou até mesmo os 3 verbos contidos no tipo penal do 122, esta pessoa vai responder por um crime, que é o do 122 do Código Penal. Ok? Vamos prosseguir? Isso que eu disse, tal afirmação a respeito do tipo penal misto alternativo, tem um princípio. Princípio da alternatividade. Então, o que traduz para mim o que é o princípio da alternatividade? O princípio da alternatividade, se relacionando com o artigo 122, significa que o agente, caso ele induza, dê ideia ou instigue, reforce a ideia ou auxilie, fornecendo meios para que essa outra pessoa pratique ou o suicídio ou a automutilação, tal pessoa vai responder por um tipo penal previsto no artigo 122. Ok? Vamos continuar. Vamos conversar um pouco mais a respeito do 122, né? Inclusive alterado, inclusive com alteração da nova lei. Então, como está agora? No início da nossa aula, eu apresentei para vocês como estava previsto. E agora, eu vou apresentar para vocês como ficou, como está atualmente no nosso Código Penal, com a alteração que nós tivemos. Legal. Ó, a pena, a conduta continua, tipo misto alternativo. Mas, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Que vocês possam a alteração legislativa. A Lei 13.968, de 26 de dezembro de 2019, ela altera o Decreto-Lei 2848 de 1940. Que sentido? Ela modifica o crime de incitação ao suicídio, inclui as condutas de induzir, ou instigar ou automutilar, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique. Então, ó, artigo 2º, prevê que passa a vigorar, o artigo 122 passa a vigorar com a seguinte redação, ó, instigação ou auxílio